Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é um dia especial aqui pra gente, que a gente vai estar recebendo a Simone Matos, né, da Palavra Mágica. Então vai ser uma live bem gostosa de fazer. Vou esperar a Simone entrar aqui e a gente chamar ela. Boa noite para quem está entrando, Visconde, Móveis, Drummond, Lenora sempre pontual. Cláudia Oliveira, que prazer enorme, minha amiga. Suzy, minha esposa querida, sempre presente. Que bom, que bom. Hoje a gente vai estar falando de literatura nesse período de isolamento social, né? Então, acho legal a gente estar falando sobre isso num momento tão intenso, né? A gente está vivendo aí, já são 3 meses, né? É isso aí, 3 meses de Niterói, começou no dia 16 de março. Então, 3 meses que a gente está nessa batida aí de pouco distante dos nossos amigos, de família, da nossa rotina mesmo, né? Daquela coisa que a gente sempre tem que fazer. Então a gente está aguardando o que vai caminhar nisso tudo aqui. Pati Musi, boa noite, minha querida. Então a gente está aguardando o que vai acontecer disso tudo, mas a gente tem algumas rotinas que nós perdemos, mas outras rotinas que a gente tem que estar mantendo, né? Ou criando novas rotinas. Algumas pessoas estão tendo que trabalhar de casa, que já não era muito comum essa história assim, né? Poucas pessoas conseguiam essa questão de trabalhar de casa. Então a gente já começou com isso, né? Então muita gente está podendo fazer isso agora. Opa, a Simone entrou. Então deixa eu chamar a Simone aqui. Cadê Simone Matos? Pronto. Entrando aqui para a gente poder dividir essa telinha e dividir um pouquinho da atenção de todos vocês aí. Olha, Simone. Tá. Opa, uma queda de celular. Fiquei tonto. Ô, minha querida, que bom. Painel lindo que você arrumou aí atrás, gente. Tá vendo? Eu trouxe um pouquinho do Palavra Mágica para cá. Esse quadro, ele tem, Fábio, em todas as salas do Palavra Mágica, sabe? A de Teresópolis, a do Jardim Caraí e a de Caraí. E aí, agora eu trouxe aqui para casa e montei meu cantinho, porque os meus alunos ficam mais felizes de ter contato e com toda a referência, a lembrança do espaço do curso. Eu, na condição de ex-aluno, hoje eu não sou aluno, mas ex-aluno seu, a Palavra Mágica tem um lugar especial no coração da gente, né? Oh, que bom. É impressionante, quando eu falei que você ia estar junto na live, a quantidade de gente falando, minha filha estuda com ela, meu filho estuda com ela, Simone é ótima, Simone... Oh, meu Deus. Cada vez eu ficava mais feliz dessa nossa amizade, de eu poder estar junto com você. Com certeza. Eu aceitei também, Fábio, porque confio muito no seu trabalho, na sua postura ética, no seu comprometimento assim com a vida e com o auxílio de todas as pessoas que te procuram, seja como palestrante ou como pacientes ou clientes, né, do seu trabalho como coach. Então foi uma honra. Você estudou no Palavra Mágica na turma de adultos. Nós temos turmas para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, né? A gente tem um trabalho com o Enem, coordenado pelo Marcelo Matos, meu irmão. Teresópolis, a gente está com um espaço coordenado. Ih, meu Deus, esse troço resolveu cair hoje. Eu vou segurar, olha, vou falar com você assim, melhor. Eu seguro, que aí eu movimento. Ó. Fique à vontade, a live é tua. Já vai virar vídeo, assim, já tá ó, cheia de ação. Simone, eu te conheço há muito tempo, enfim, tenho um carinho enorme por você. Eu acho que as minhas atitudes, as minhas palavras por você se demonstram esse carinho que é muito sincero, acima de tudo. Agora, eu queria... Tem gente que não te conhece ainda. Se é que tem alguém que não conhece a Simone ainda, né? Aí, de qualquer forma, quem é Simone Matos?
vou te falar sobre 3 situações, para resumir, porque a gente é muita coisa, né? Cada um de nós tem aí muitas características, valores e experiências, mas vou te falar de 3 coisas que me marcam muito. Eu acho que sem dúvida nenhuma, o fato de eu ser uma educadora, o fato de eu ser alguém que valoriza muito as relações humanas, que gosta de amar e ser amada, e de ser alguém que tem como causa na vida um olhar de muita atenção e cuidado pelas crianças, um olhar de muita atenção e cuidado e pelos menos favorecidos, tem uma luta contra os preconceitos. As injustiças sociais me tocam muito diretamente e tudo isso me compõe. Mas te respondendo profissionalmente, que eu tenho difícil, eu não separo muito essas coisas. Não, você é única. É onde vai o Simone Matos. Dentro da sala de aula ou dentro da sala da sua casa, você é Simone Matos. Não tem jeito, não tem como fugir. Eu vou te falar um pouquinho, então, da minha formação, né? Até porque você, como coach, acho que tem todo um caminho que as pessoas também te procuram muito para repensar as suas vidas profissionais, Claro. né, Fábio? Eu sou psicolinguista, eu fiz a minha especialização na UERJ e fiz também, no final da formação, eu desenvolvi um livro-jogo chamado Faz Sentido, que procurava pesquisar e entender a questão das estruturas narrativas, de como apresentar as estruturas narrativas para crianças e adolescentes. Publicamos esse livro pela editora Ática, que me deixou muito honrada, muito feliz. Eu me formei também como psicopedagoga com uma grande mulher, que foi a Alicia Fernandes, faleceu há poucos anos. A Alicia Fernandes é uma argentina e eu me formei pela EPSIBA, que é a Escola de Psicopedagogia de Buenos Aires. E fiz também a formação como terapeuta de casal e família no Instituto Heloísa Marinho, que é coordenado pelo Jairo Werner e pela Cristina Werner, uma grande terapeuta de casal e família e muito amiga, uma pessoa muito querida por mim. Então, essas formações. E estou sempre estudando. Conhecer é algo que me interessa muito, assim, me motiva. Então, eu estou agora fazendo também uma formação como terapeuta narrativa. Já andei passeando por uma formação como professora de yoga. Olha! Então, a gente gosta de estimular os alunos a conhecer, porque a gente também gosta de conhecer, né? Está sempre experimentando algo novo. Os nossos amigos queridos lá do CMR estão aqui também. Eles passaram por aqui ainda há pouco nas mensagens aqui, Rodrigo e a Thalita. Rodrigo e Thalita, maravilhosos. Maravilhosos. Pessoas seríssimas, éticos, responsáveis. Eles não fazem aula, não dão aula de yoga, eles vivem yoga. É completamente diferente. Eu tenho um enorme prazer de conhecê-lo, de ter essa amizade bem cultivada por nós 3. Assim, eles são muito queridos. Meu filho está tentando ajeitar aqui a história do celular que caiu. Produção. Tem que ter vários bastidores. Gente, olha, tinha isso. Uma coisa super interessante, né? Olha. Mas agora improvisamos num pote de lápis. Pronto, estou em casa. Perfeito, ótimo. Agora ótimo. É a minha cara, Fábio. Agora me conta uma coisa, Simone, nessa sua... A psicopedagogia, enfim, essa foi a sua primeira formação? Essa da Simone veio daí já, não? Olha, eu me formei como... eu entrei para a Faculdade de Comunicação Social da UF. Tá. E eu fiz o curso de Comunicação Social, foi muito importante, especialíssimo para mim. E eu estava trabalhando na agência Standard ou Juvimater, que funcionava no Centro Empresarial de Botafogo. E é uma experiência incrível, era fabuloso, mas eu sempre tive uma paixão
pela questão da linguagem, e eu ia lá buscar. Eu não perdi o contato com essa possibilidade. E aí eu saía da agência em Botafogo e ia para o Leblon, onde comecei um curso que durou alguns meses, um curso com uma psicolinguista. E fiz durante um tempo. Nesse curso, era uma turma com poucos alunos, era uma turma com talvez 15, 16, e a grande maioria dos participantes era já assim, professor, diretor de escola, ou proprietários, coordenadores, e eu estava lá, assim, um pouco só encantada com aquela área, né? E aí, quando o curso terminou, duas diretoras de escolas e duas diretoras e proprietárias de escolas diferentes me procuraram, me convidaram para ser professora das escolas delas. O que aconteceu é que uma delas disse uma frase que me tocou muito, Fábio. Foi a Nancy, da escola Carolina Patrício, em São Conrado. Ela me disse que gostaria que eu trabalhasse na escola dela. Ela já estava propondo uma contratação. E aí eu disse a ela, mas eu nunca dei aula em escola. Aí ela me disse assim, Fábio, você nasceu professora. Olha, que E legal. quando isso fez, sabe, foi fundo. E eu falei, cara, essa frase eu não vou esquecer nunca mais. Que autorização bonita, né? Como a gente precisa do retorno do outro, sem dúvida nenhuma, né? A gente se constitui pelo que a gente sabe da gente, mas muito também pelas falas que nos são trazidas. E eu fui visitar a escola, Fábio. Quando eu entrei na escola Carolina Patrício, era recreio. E as crianças corriam e gritavam. Quanto mais elas brincavam, corriam e brincavam, mas eu me apaixonava. Eu falava, não saio mais daqui. Amei. Aquelas vozes, sabe? E aí eu cheguei em casa, sentei com meu pai e minha mãe e falei, pai, mãe, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que eu vou me afastar, vou pedir para me desligar da agência, do emprego. E depois de ter feito a faculdade, enfim. E os dois são pessoas tão lindas, sabe? Quem conhece Sérgio e Regina sabe que eu não estou exagerando. E eles disseram assim, se é seu sonho, se você está apaixonada por essa ideia, se você ama esse projeto, vai. No dia seguinte eu já estava telefonando, acertando minha vida e mudando, fazendo a mudança. Porque eu sou muito movida pela busca da felicidade e da realização. Muito, muito. Eu vou assim nisso, sabe? Então estou falando disso porque eu sei que você, como coach, deve ter um monte de gente, muita gente que procura por você para falar assim, eu quero mudar minha carreira, né? E aí, nessa questão de mudança de carreira, isso vai muito de acordo com o que você estava falando. Quando uma pessoa me procura e diz que está insatisfeito com a sua carreira, insatisfeito com o seu momento profissional, a primeira coisa que eu busco é conectar com propósito. Porque uma pessoa que está vivendo em busca do seu propósito, ou já consegue viver o seu propósito, né? As pessoas não ficam infelizes. Elas não se sentem vazias, porque elas se sentem preenchidas pelo seu próprio propósito. A pessoa acorda de manhã, estou indo para o meu trabalho, que bom, eu amo o que eu estou fazendo. É verdade. Não quer dizer que seja fácil, o trabalho de ninguém é fácil. Dar aula, às vezes, com dor de cabeça, dar aula, às vezes, com filho doente em casa, como eu imagino que você tenha passado por isso em alguns momentos da sua vida, Claro. Não quer dizer que seja fácil. E nem todos os alunos são fáceis também. Mas quando a gente tem o porquê de fazer aquilo, e tem uma frase de Nietzsche que eu sempre repito, assim, eu gosto muito, ele disse o seguinte, aqueles que têm um porquê aceitam os comos. Então, se eu sei por que eu estou fazendo aquilo, eu aceito o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo. Uhum. Então, assim, quando você fala de você trocar uma carreira, que estava indo bem, imagino, né? Um emprego bom, uma agência boa. Da multinacional. Claro, mas chega em algum momento e você fala assim, eu quero mais. Essa agência é legal, mas aquilo de alguma forma está fazendo falta dentro de mim. Algo faz falta dentro de mim. Isso. Eu quero ir para o meu propósito. Isso Né? mesmo. Então, eu acho que o propósito é uma coisa... Eu vou te
vou te falar assim, do meu propósito, mas eu queria só fazer uma ressalva assim, sobre algo que você falou. Assim, nem sempre os alunos são fáceis. Essa é a única parte que eu vou discordar de você. Por quê? Ótimo. Eu não procuro, não busco, nunca busquei a facilidade, nem as pessoas lineares, de postura que facilitasse a minha vida e o meu trabalho. Os encontros, todos são preciosos. E eu tenho uma coisa assim, cada aluno que está no Palavra Mágica, de qualquer idade, ele me toca profundamente, me interesso pela vida dele, me interesso pela história de aprender, como ele é como aprendente, onde eu posso entrar nesse percurso para facilitar, para dar as mãos, para entrar numa coautoria que tenha o estilo dele, mas que aponte para ele, por exemplo, na questão da produção textual, a melhor qualidade do que ele quer fazer, do que ele pretende escrever. Mas eu sou muito, assim, primeiro, apaixonada e protetora das crianças, no sentido assim, da causa da infância, da adolescência. Sabe que eu luto contra, por exemplo, uma palavra muito usada, que é aborrecência. Eu luto contra isso. Eu não acho justo com eles. Eu acho que eles, adolescentes, são incríveis. Eles estimulam a minha curiosidade. A gente troca. Eles têm uma inquietação que me rejuvenesce todo dia. Uma Eu visão adoro. diferente do mundo, né? Desculpa, não ouvi, Fábio. Uma visão diferente do mundo. Que às vezes, depois que a gente já passou da adolescência, a gente não consegue ver o mundo daquela maneira. Mas eles podem refrescar isso dentro da gente. Sim. E aquele aluno, sabe, que chega porque o pediatra indicou, o neurologista, o psicólogo, temos também, recebemos com a mesma alegria. E aquele aluno, por exemplo, que tem déficit de atenção, que tem hiperatividade, que tem dislexia, ele me traz, ele faz com que eu me faça a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para que ele aprenda com prazer e para que ele saia desse rótulo e para que ele passe a ter mais autoconfiança? É um espaço muito próprio, né? Eu reconheço que é um privilégio. Eu trabalho com uma turma de 8, no máximo 9 alunos. E essa é a minha causa de vida. Meu propósito, eu chegar no que você perguntou, né? O meu propósito é ser uma educadora que faça diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Agora estamos com o clube de autoria dos adultos novamente. Sim, de todos. Porque, assim, quando eu era criança, Fábio, eu me lembro que a brincadeira que eu mais gostava era de dar aula. Eu botava bonecos, irmãos, vizinhos e primos. Quando eles queriam, eles deixavam. As turmas tinham mais de 8 alunos nessa época. Pois é, essa época era multidão. E aí eu dava aula e já tinha um prazer enorme. É importante, eu acho que para a gente descobrir essa questão do nosso projeto de vida, nosso propósito, eu acho muito importante que a gente tenha que a gente pesquise a infância. O que a gente gostava, o que fazia sentido, o que motivava a gente. Eu acho que isso ajuda a descobrir o adulto que a gente quer ser. Meu propósito de vida é ser uma professora boa, bacana, que faça diferença, que leve conhecimento, mas que leve alegria, prazer, criatividade, respeitando a autoria, crie laços, que combata o bullying. Bullying é uma coisa que a gente vai tocar nesse assunto já já também. Quando você falou disso, de ouvir a criança dentro da gente, eu me lembrei de uma história, né, que estava esquecida dentro de mim. Assim, esquecida não é a palavra, assim. Eu não tinha relacionado essa experiência com o que eu vivo hoje. Eu nunca esqueci essa situação, eu nunca vou esquecer, e você vai entender por quê. Mas eu não tinha relacionado com o que eu faço hoje. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é palestra. Porque através de palestras eu consigo atingir um número maior de pessoas.
eu tenho também, como uma visão de vida, deixar um rastro positivo atrás de mim. Se eu tiver passado pela minha vida, em 80, 90 anos de vida, eu tiver feito a diferença na vida de uma pessoa, valeu a pena ter vivido. E, claro, quando eu falo com uma pessoa e quando eu falo com 100 pessoas numa palestra, eu tenho mais chance de impactar quando eu falo com 100 pessoas, matematicamente, pelo menos. Então, palestra é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu não tinha relacionado isso a um evento da infância. Quando você tocou nesse assunto, eu relacionei. Quando eu tinha, Simone, os meus pais, na década de 70, eles se tornaram amigos do Chico Xavier. Então, em 73 e 74, o Chico Xavier veio 2 vezes em Niterói e nas 2 vezes ele ficou lá em casa. É uma história longa, mas enfim, eu quero trazer para a minha realidade. Quando foi ali por volta de 77, 76, 77, eu fui a Uberaba. Então, eu tinha nessa época 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E lá, o Chico Xavier tinha uma forma de pregação, onde ele falava do Evangelho de Jesus para as pessoas, ele lia um trecho do Evangelho e convidava 20 amigos, mais ou menos, que sentavam em círculo, para poder falar 3 minutos sobre aquela passagem. Era uma coisa rápida, enfim. E eu estava, nesse dia, no colo da minha mãe, do lado do Chico Xavier. Eu estava onde uma criança, o paraíso era ali. E aí eu comecei a ver aquelas pessoas falando, meu pai falou, minha mãe falou, e eu pensei naquele momento, imagina quando eu for grande, será que eu vou poder falar aqui também? Pensei isso e passou. Depois que aquelas 20 pessoas falaram, o Chico Xavier olhou para minha mãe e perguntou assim, o Fábio não gostaria de falar alguma coisa? Então, aquele moleque de 7 anos fez a sua primeira palestra naquele dia. O assunto aquele dia era sobre o perdão. E a minha palestra foi que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Essa foi a minha primeira palestra. Começou muito bem, Fábio. Parabéns. Muito boa. E aí, Simone, quando você tocou nesse assunto, isso voltou, com toda a emoção, claro, de uma situação como essa, voltou para mim. Daquele desejo de uma criança de 7 anos de fazer palestra. E eu sei que eu nunca mais... A comunicação é uma coisa muito fácil para mim. Eu não tenho a menor dificuldade de você me botar num lugar com um monte de gente. Eu brinco com meus amigos dizendo que eu adoro palco. Então, se me jogar no palco, eu tô... Mas, então, eu sempre falei, sempre me comuniquei. E isso acabou sendo uma presente na minha vida até hoje. E quando você tocou nesse assunto, eu lembrei que essa era a minha vontade há 44 anos atrás, era já ser palestrante. E hoje, graças a Deus, eu consigo ser isso. Eu acho que é esse resgate do propósito, que de alguma forma, na infância da gente, aquela semente já está dentro de nós, esperando o momento certo de germinar, né? Mas que a gente também tem que adubar. Se a gente não cuidar da semente, ela não germina, né? Ela não germina. É lamentável que a gente não tenha um país dando a todos a possibilidade de seguir o sonho, aquela curiosidade da infância, de ter uma infância plena e feliz, né? Mas eu acho que quem teve essa possibilidade deve aproveitar mesmo, né? Agarrar com as mãos, se lembrar daquilo que te enchia o coração de alegria, que te fazia sorrir, e pensar em como estar em lugar próximo a esse, em como voltar, revisitar essa infância, essa criança. Essa emoção, né? Isso. Essa emoção. Agora, tem uma coisa que eu sei que você tem uma preocupação grande, você falou ainda há pouco também, que é a contribuição social, o interesse pelo outro. Sim. Como é que isso está presente na sua vida? Claro, como professor, eu sei que você tem muito interesse no outro também, não tem dúvida disso. E como, tendo passado pela palavra mágica, eu sei o carinho não só teu, mas de todos os teus colaboradores dentro daquela estrutura ali, que é, obviamente, o interesse do outro, é a contribuição social. Então, o que você vê mais? Ainda há pouco você falou de bullying também. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que nós precisamos de adultos que fiquem felizes por ser adultos, que acessem sua criança interior, mas do alto da sua maturidade, e ajam como adultos. E o adulto, ele é responsável pelas crianças.
Então, a questão do bullying, para mim, ela se resume à falta de adultos responsáveis. E eu estou falando na escola, estou falando na rua, estou falando em casa, no playground, assim, nos cursos. É o adulto que precisa estar tão interessado por cada criança, cada adolescente que está na frente dele, que ele vai perceber sinais de tristeza, de infelicidade, que ele possa acolher, que ele possa questionar, que ele possa dar voz. Ele vai perceber as brincadeiras que fazem rir poucos, não todos. Ele vai perceber onde está nascendo a hostilidade. Porque não pense que quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que a responsabilidade seja só salvar quem está sofrendo, salvar a vítima. Não, o principal é salvar o agressor dele mesmo. Porque esse menino e essa menina, de qualquer lugar, em qualquer espaço, quando ele resolve brincar, quando ele joga todos os vínculos de empatia, quando ele se monta nos preconceitos e julga, critica, ele precisa de ajuda. Porque ele será um ser humano violento. Infeliz. E infeliz. E fará a sociedade mais infeliz. Então, eu acho que nós precisamos de uma construção de espaços de afeto. E o Palavra Mágica é um espaço de afeto. Eu não tenho, Fábio, nenhuma situação, nenhum caso de bullying em 22 anos de trabalho. Mas a gente constrói relações de respeito o tempo todo. Respeito mútuo. Por exemplo, olha, eu estava dando uma aula online esta semana, a gente está se reinventando, né? A gente está nos aplicativos online. E um aluno se levantou, foi, demorou e voltou. Quando ele voltou, o que eu tinha para dizer para ele era... a gente parou para uma conversa sobre como eu me sentia quando os meus alunos se ausentavam. Depois a gente foi para uma conversa de como eu faço antes de me ausentar, se eu precisar me ausentar. E é real, é recíproco. Eu não saio, eu não levanto sem dizer 1 minutinho, preciso pegar alguma coisa. 1 minutinho, vou beber uma água. Eu não vou me levantar e vou sumir nunca. Essa consideração a gente tem que ensinar. Porque ninguém faz por mal. Ele não saiu por mal. É acolher de volta com a alegria de receber de volta. E dizer, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar que a gente vai ficar preocupado, interessado no que a gente faz e como isso, e o que isso gera no outro. E foi super tranquilo. Ele entendi, Simone. Tá combinado, pode deixar. Eu fui buscar. Que bom que você me explicou agora. Tá fechado, é isso. Então, a gente precisa conversar. Precisa ouvir, saber por quê, explicar o nosso sentimento. E a gente faz muito isso no Palavra Mágica. Agora, construção também de cidadania. Construção de valores. Sabe? Então, pensar no outro, buscar empatia. A gente trabalha muito mais pela cooperação do que pela competição. A competição está, cada um consigo. Eu quero me melhorar todo dia. Cada um quer escrever melhor todo dia. E ele está competindo com ele mesmo, ela está competindo com ela mesma. Mas eu não preciso escrever melhor do que você. Nem você precisa escrever melhor do que eu. Cada um tem o seu espaço de autoria. Isso é lindo, Simone. Porque, assim, quando a gente constrói uma relação de amor, a gente está construindo tudo isso. A gente está ensinando o outro a ter empatia, a gente está ensinando o outro a ter respeito, a gente está ensinando cidadania. Eu vi outro dia uma dessas lives que a gente tem acompanhado por aí, e falando exatamente do problema do mundo ser exatamente a questão do orgulho e do egoísmo. Às vezes a gente está querendo competir com o outro, né? E esquece que a gente precisa ser melhor. O outro é o outro.
Eu nunca vou conseguir competir com você simplesmente porque você é diferente de mim. Ah, eu escrevo melhor do que a Simone. O que é escrever melhor do que a Simone? Que competição é essa? Será que você Isso. escreve melhor do que você escrevia há um ano atrás? Né? Porque sou eu que tenho que me tornar melhor. Então a gente tem um olhar um pouco mais de compaixão pelo outro, de respeito pelo outro. Isso é extraordinário. Eu estava lendo a revista de domingo, né, nesse final de semana, e tinha um artigo do Astuto, em que ele dizia o seguinte, falando da empatia. E se quando a gente lê essa questão de racismo, violência com a mulher, e aí eu trago esse assunto também, o bullying, e a gente ainda se surpreende, é porque está faltando empatia. Porque nesse momento, uma mulher está sofrendo agressão no mundo. Sim. Em algum lugar, e às vezes muito próximo da gente, a gente nem se dá conta disso. E o bullying, a gente às vezes fala que bullying é coisa de criança e de adolescente, mas não é. O bullying é coisa de adulto também. Também. A gordofobia, o nariz torto quando o outro é diferente de você, o não deixar o outro confortável na tua frente porque o teu orgulho impõe sobre ele, isso é uma covardia tremenda. E dói muito o outro. É uma desumanização. A superioridade é uma arrogância é ficcional, sabe? É uma ficção de quinta categoria. Já que a gente está falando de literatura, quem constrói para si uma narrativa de superioridade não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. Volta ao primeiro capítulo, né? Volta lá para o prefácio, não é nem o primeiro capítulo, volta para o prefácio. Talvez precise de novo olhar para a sua infância, mais uma vez, para entender o que me feriu. Por que eu estou aqui tentando ferir os outros? E o que eu construí para me colocar num lugar em que eu subi no pedestal, estou lá no pódio, batendo palma para mim mesmo? É esse, né? Que pedestal é esse? Que todos, historicamente, os pedestais são todos eles derrubados ao longo da história. Eu posso hoje estar no topo do pedestal, eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de impérios. Alexandre um dia foi grande, depois ele não era mais nada. Roma um dia foi gigante, dominava o mundo, e depois deixou de ser. Roma hoje é uma cidade, né? Não é mais um mundo. Então, o que é isso? Essa transitoriedade que nós temos, porque tudo é transitório dentro do que a gente constrói, tudo é transitório porque vai deixar de ser em algum momento. Fábio, né? E fica para melhor. A gente está falando disso, né, de transformação, de comportamentos sociais, e aí eu me lembrei que tem sido uma pergunta que todo mundo tem se feito, assim, como o mundo vai ficar, como vão ficar as relações, como nós ficaremos, o que nós vamos aprender depois do Covid, né? O que nós vamos aprender depois do isolamento e da pandemia? E aí eu tenho visto, assim, lido crônicas e depoimentos, reflexões numa direção de quem acredita que o mundo vai ser muito melhor, porque depois disso as pessoas vão se humanizar, vão entender a necessidade da cooperação, a percepção de que um afeta o outro e tal. Já tem gente que diz, não vai mudar nada e tal. E aí eu hoje estava pensando, organizando, separando alguns livros para poder trazer como sugestão de leitura. E eu fiquei pensando assim, Fábio, realmente, para mim, a mudança única que eu vou poder fazer é comigo. Por isso, eu vou precisar tentar o máximo que eu puder me preparar nessa pandemia para uma pós-pandemia, que não é a pós-pandemia que eu possa supor que vai acontecer por aí, é a minha pós-pandemia. Se eu for melhor nessa pós-pandemia, uma Simone melhor, uma professora melhor, uma mulher melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma mãe... Se eu for melhor, uma cidadã melhor, eu vou poder deixar a minha contribuição. Eu vou poder dizer, eu não sei como é a pós-pandemia, mas eu vou tentar me colocar melhor. E eu acho que a literatura, ela pode nos ajudar nisso. Acredito.
Eu acho que a literatura, ela pode nos ajudar num aprofundamento de reflexões, numa identificação da gente com outras narrativas que nos façam pensar melhor, que nos façam sentir diferente, que a gente possa também conhecer outros momentos, outras épocas, outras histórias. A gente pode se engrandecer culturalmente e ganhar uma perspectiva mais simples e mais humilde sobre quem somos, dentro de uma história, de um planeta redondinho, né? Redondinho. Redondinho. Assim, eu penso sempre nessa questão de mudar a nós mesmos. A gente, às vezes, quer fazer um esforço gigante para mudar o outro. E ninguém muda o outro se ele não quiser mudar, né, Simone? Se ele estiver disposto a mudar, às vezes eu falo um exemplo assim, você pega uma sala de aula com 50 alunos, é a mesma professora, com o mesmo conteúdo e 50 aprendizados diferentes. Uhum. Alguns daqueles alunos vão se superar, né, no seu conhecimento, outros não vão querer se superar naquele momento, porque de alguma forma eles não foram tocados. Mas a aula é a mesma, o professor é o mesmo. Por que tem esse aprendizado? Porque sou eu que tenho que me permitir aprender contigo. E aí volta aquela questão da arrogância. Se eu me acho tão melhor do que você, eu perco a preciosa oportunidade de aprender com você. E a gente aprende com todo mundo tem alguma coisa para ensinar, porque todo mundo seguiu caminhos diferentes, nós somos únicos. Eu sou um ser único no universo. Ninguém trilhou um caminho igual ao meu. Então tem alguma coisa que eu faço diferente de você. E talvez a gente possa trocar nisso, né? E a literatura, ela nos ajuda nisso também, né? Você está falando há pouco da literatura. Eu queria, se você me permitir, duas coisas, assim, que agora que eu acho que se encaixam nesse momento da nossa conversa. Uma é fazer a leitura de uma poesia da Elisa Lucinda, porque você me perguntou muito sobre propósito de vida, causas, né? Aquilo que move, o que eu posso fazer, o que eu venho fazendo. E esse poema da Elisa Lucinda, chamado Meninos São José, deixa eu só colocar ele aqui. Esse livro ficou no Palavra Mágica, então eu vou com o computador. Eu queria ler para a gente poder pensar nisso, nessa causa pelas crianças, né? As crianças, elas tanto já disseram isso, né? As crianças precisam aprender a amar, precisam aprender a respeitar, para que a gente possa ter um mundo melhor em algum momento mais suave. As crianças precisam entender, abraçar como se faz para abraçar a causa do outro. Que eu não preciso estar no lugar do outro, não precisa ser comigo para que eu me mobilize. Então, falar de amor e cuidar delas é precioso. É precioso. Então, eu vou ler esse poema que eu gosto demais, tá bem, Fábio? Por favor. Toda criança me arrebata. Toda criança, por me olhar, me arregaça as mangas do amor. E desse amor, morro de emoção. Há nisso mais do que o fato de criança ser igual flor. Mais do que criança ser da vida a metáfora das coisas e seu verdadeiro valor. Vejo José pousando sobre a casa. As asas dele mudam o episódio lar. Abraço José com todo o riso. E mesmo quando não tem, coloco... Temos um probleminha aqui. Vou pular um pedacinho que fala, vem aqui, porque isso aqui a gente não... Foi o único livro que eu não tinha em casa, e aí tem um pedacinho que está faltando. Mas eu vou seguir porque dá para a gente perceber. Evento, ó. Abraço José em todo riso. Evento de criança soprando a casa. Eu fico com as pernas bambas quando quem me aponta é uma criança.
José e Júlia, também Carolina, também Pedro, também Clara, também Olívia, também Antônio, também Valentina, também Lina, também João, também Luísa, também Juliano, Guilherme, Diogo, Jonas, Maiara, Vinícius, Leon, Natácia. José é todas as galáxias de meninos, porque são só verdades, belas verdades, límpidas eternidades, futuros mundos, belas. Tenho vontade de defendê-las das injustiças dos ditos maiores, dos esticados que aprisionados querem aprisionar. Por todo sempre e agora, toda criança quando chora, respondo: que foi? Quem não te tratou direito? Toda criança quando chora, acho que me diz respeito. Quero as palavras delas, a nitidez sublime das conversas, delirantes e sábias. Quero os descobrimentos que trazem em sua transparência natural. José voa na casa e eu pulso no ventre como uma grávida perene, meu Deus. Todo filho do mundo é um pouco filho meu. Como me amolece o coração, barulho, som de grito de infância no colégio de manhã. Como é para meu frio lã uma mãozinha pequenina dizendo para mim dos caminhos, elazinha dentro da minha, como o dia carregando a noite seu luar. Aquela vozinha sem gastar, me pedindo com carinho e desamparo, me leva lá? Não mimem crianças ao invés de amá-las, para não adoecê-las, para não encouraçá-las. Não oprimam crianças na minha frente, vou interferir, vocês vão se danar, vou escancarar. Não usem crianças na minha presença, tomarei o partido delas. Não terão minha parcimônia, não vou compactuar. Não cunhem nelas a tirania, eu vou denunciar. Sou maternal do universo. 1000 crianças caminham comigo. Sou árvore cuja semente se chama umbigo. Ai, toda criança quando grita mamãe, respondo: que foi? Acho que é comigo. Meu Deus. Elisa Lucinda, do livro A Fúria da Beleza. Sabe que eu acho que eu estou dizendo que ele não está aqui, mas ele está aqui? Bom, vou procurar depois. Não é demais? Você falou tanto aí de propósito de vida, não é? Da educadora Simone. E aí eu trouxe essa força, defendo mesmo. Amo de verdade, Fábio, mas com a responsabilidade de ser adulta, educadora, que zela, encaminha, não passa a mão na cabeça, mas tem um profundo interesse pela história de cada um. E cada um é um, né, Simone? Então a gente tem que ter esse interesse. Não dá, né, Simone, para educar sem amor. Eu não consigo ver um caminho para isso. Não tem, né? Não. Amor é solução para tudo, né? Você falou lá do perdão, na sua primeira palestra, né, Fábio? É isso, amor e perdão, auto-perdão, perdão para o outro, e uma convivência amorosa, respeitosa entre todos. É o que a gente quer plantar por aí como um primeiro saber, né? Assim, ouvi uma frase que eu achei interessante, assim, de que uma coisa que está globalizada no mundo hoje é o egoísmo. Né? Então, o egoísmo está em todo canto do mundo. Quando a gente pensa que o problema do mundo hoje, da fome, por exemplo, não é falta de comida, mas falta de amor pelo outro, né? Isso aí só pegando uma questão da doença, da fome, a gente pode ir para a doença, a gente pode ir para um monte de coisa. Se a gente tiver um olhar pelo outro, tanta coisa melhora. E a gente está tanto tempo com um olhar só para a gente não percebe que a gente não está resolvendo isso. Vamos fazer diferente. Mas eu também estou fazendo diferente hoje. O isolamento não vai nos ajudar em si
a quarentena não vai nos ajudar em si. O vírus não veio para ajudar. Não é bom ter um vírus. Não é bom. Ele não tá aí para punir, não está aí para salvar. Ele está aí. Ele é ele tá aí. Ele é ele. Nós é que podemos fazer desse tempo diferenciado que estamos sendo obrigados a viver, nós é que podemos fazer desse tempo um tempo para melhorarmos como seres humanos. Não tem promessa para o depois. Não. E assim, como é um evento único, espero que a gente não tenha outro vírus daqui a pouco, né? Eu fico um pouco entristecido enfim, mas lamento um pouco, tenho um pouco de compaixão com quem não aproveita esse momento para se tornar uma pessoa melhor. Sim. Porque não vê a sutileza disso, da oportunidade de estar mais com a família, aquela família, né, aquele núcleo menor, que é o seu, da sua casa, já que a gente não está podendo visitar a avó, a gente não está podendo visitar irmão, mas dentro desse núcleo, o que você está fazendo? Como é que você está construindo? E desse núcleo íntimo também. O que o Fábio, depois desses 90 dias, 120 dias, não sei lá quanto tempo que vai durar isso, que Fábio que vai sair do outro lado desse túnel? Que é escuro, que não é bom, não é confortável, mas é um túnel que todo mundo está tendo que atravessar. De que forma que a gente vai sair desse outro lado? A gente precisa sair melhor de cada experiência, né, Simone? Eu brinco aqui em casa, eu digo que eu estou num projeto Simone pós-pandemia. É o que dá, assim, eu tô pensando, né? É isso, assim, eu vou fazer dentro desse meu pequeno mundo algo para oferecer para o mundo. Porque Simone eu tô 21, né? Covid-19, Simone 21, mas eu tenho um né? projeto pós-pandemia que eu construo agora. O que eu posso aprender nesse espaço da minha casa? Como posso me preencher? Que experiência emocional é essa? Que novos contatos, né? E deixa eu aproveitar dessa questão que você fala, então, assim, do que a gente pode fazer para trazer da literatura três livros. Vou falar deles, assim, tem vários que a gente pode conversar daqui a pouco, mas, assim, eu queria falar de 2 do Leonardo Boff. Nesse processo da gente pensar no que a gente pode fazer por nós, eu queria trazer esses 2 do Boff, que são maravilhosos. O Boff é maravilhoso, né? Único. A águia e a galinha, olha, uma metáfora da condição humana. Esse é importante para todo mundo, num processo da gente se descobrir, num processo da gente pensar sobre a gente dentro de uma sociedade, experimentando funções e sensações e realizações. Esse é um livro belíssimo, me foi indicado por uma querida amiga, Adriana Miller, uma maravilhosa terapeuta narrativa, mora em Vitória, e uma pessoa que me trouxe essa indicação e eu fiquei absolutamente encantada. Do Boff também, o saber cuidar, porque a gente também precisa pensar um pouco no saber cuidar, no sentido da ética do humano e da compaixão pela Terra. A gente poder pensar no planeta, pensar na Terra, né? Olhar para esse mundão e pensar nas nossas responsabilidades com tudo isso. E a gente, ao mesmo tempo, precisa olhar para dentro. Então, estou trazendo do meu querido amigo Carlos Henrique Viard o livro Inspirando Paz, Expirando Amor. O Carlos Henrique, ele tem alguns livros, ele é escritor, professor de yoga, aqui de Niterói, da nossa cidade, né, Fábio? Nosso amigo. Nosso amigo queridíssimo, queridíssimo, ser humano super do bem, muito responsável, muito ético, muito preocupado com o outro. Legal. Muito legal também, essa questão de transição de carreira. O Carlos Henrique, ele era treinador de basquete. Né? E de repente ele virou a vida dele para ser professor de yoga, para ser essa pessoa maravilhosa, pessoa que a gente encontra e aperta a mão, a gente sai daquele encontro melhor. É maravilhoso. Eu hoje falei com ele sobre o livro e ele me disse que vai sair um iBook.
Então você Olha, também tem essa possibilidade, até para comprar pela internet, né? claro, 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 que bom. O livro, esse Saber Cuidar do Bosque, foi o único que eu não li. Dos três, foi o único que eu não li. Mas já anotei aqui que está na minha lista agora. Agora eu vou ler. São maravilhosos, eu acho que você vai gostar. Mas claro que encontrar o livro é encontrar um par. Eu posso ler agora? Eu tô... Pode. Você me pede para falar de literatura, Fábio. Eu já tenho assunto para mais três lives depois De dela. literatura. Lê pra gente, me encante novamente. Eu queria ler, porque falei dessa história do encontrar o par, né, do livro, aí me lembrei. Eu queria ler para vocês um trecho de um livro, daqui a pouco eu mostro a capa, da Lígia Bojunga, tá? E é assim. Eu tive 6 casos de amor, eu quero dizer. E para mim, um caso de amor é coisa de envolvimento muito intenso. Eu namorei bastante, flertei a beça, experimentei casamento, mas casos mesmo foram 6. E o bom é que eu não estou livre de outro. Outra coisa boa, eu sempre falei neles todos com muito entusiasmo e me sentindo muito à vontade. Feito, eu queria falar hoje aqui. Eu tinha 7 anos quando ganhei de presente um livro do Monteiro Lobato, chamado Reinações de Narizinho. Um livro grosso assim. Só de olhar para ele, eu me senti exausta. Dei um dos muito obrigada, mas sem convicção da minha vida. Sumi com o livro num canto do armário e voltei para as minhas histórias em quadrinho. Eu estava super fresquinha de recém ter aprendido a ler e andava às voltas com histórias em quadrinhos. Era um pessoal legal, eu gostava deles, mas, sei lá, era uma gente tão diferente da gente. Eles moravam nos lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Eles tinham cada nome estranho, às vezes até acabando com H. Como é? Como é mesmo que se diz esse Flash Gordon? Comecei a achar que aquela história de ler não era uma coisa descomplicada, feito descascar uma laranja, pular uma amarelinha, cantar junto a música que tocava no rádio. Esse negócio de ler era um troço bem chato. Não era, não? E aí, meu tio, que tinha me dado Reinações de Narizinho e que era um tio que eu adorava, chegou lá em casa e quis saber. Então, gostou do livro? Eu fiz uma cara meio vaga. Passados uns tempos, ele me cobrou outra vez. Como é? Já leu? Não tinha outro jeito. Tirei o livro do armário, tirei a poeira do livro, tirei a coragem não sei de onde e comecei a ler. Longe de imaginar que eu estava vivendo o meu primeiro caso de amor. Lá em casa, eles me viam tão entregue a esse livro, tão quietinha num canto, só eu e o livro, que eles me deram correndo uma porção de Lobatos. Eu li. Eu experimentei eles todos. Eu curti. Mas Reinações de Narizinho tinha me dado um prazer tão intenso que era para ele que eu voltava sempre ao longo da minha infância. Esse livro sacudiu a minha imaginação e ela tinha acordado. Agora, ela queria imaginar. Que lindo, que delícia! Olha só, o livro da Lígia Bojunga sobre o encontro com o livro. Um encontro amoroso. Claro que Os casos de amor com os livros.
Que delícia. Maravilhoso, Sempre não é, podendo Fábio? voltar a esses casos quando ela quis, né? Que delícia, que delícia. E aí eu fiquei pensando assim, é parecido a gente encontrar um livro que a gente gosta, seja para ler na pandemia, seja para ler no isolamento, seja para ler em outro momento qualquer, numa viagem ou no dia a dia. É preciso de características de dedicação bem semelhante a encontrar um amor mesmo. Quando ela cria essa metáfora, ela é muito adequada a Lígia Bojunga quando ela fala disso, porque tem que dedicar tempo. Não tem jeito de amar sem dedicar tempo. Não, não tem Não como. tem jeito de amar sem se interessar pelo outro. E não tem jeito de amar sem estar com o outro. Assim, com afinidades, porque eu ouço às vezes as crianças falarem assim, eu não gosto de ler. E eu acho uma frase ampla demais, é grande demais. Porque não gostar de ler é não gostar de nenhum tipo, nenhum gênero. Então é preciso descobrir, é bom, não sei se é preciso, mas é bom descobrir qual é o seu par literário. Quando é que você vai ficar enamorado, enamorada de um livro? E aquele vai virar um livro caso de amor, para o qual você vai sempre voltar. E eu fiquei pensando também assim, quando você me falou até assim, Simone, indica uns livros, eu fiquei também pensando assim, no momento de uma pandemia, é importante também, independente dos interesses pessoais, que a gente faça encontros com obras literárias que suavizem essa pressão que a gente está passando. Porque, inegavelmente, É um estresse. não é simples, né? Estamos aí diante de desafios profissionais, sociais, de saúde, acompanhando doenças de muitos amigos queridos, né? Com medo, com ameaça. Mas o que a gente pode, então, trazer para suavizar? Então, eu acho que livros maravilhosos que podem muito bem trazer esse amparo e ser par da gente, ser companhia nesse momento. Mas eu separei primeiro 3 poesias. Posso? Pode. Na verdade, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, porque eu falei que tem várias lives. Nós temos mais 3 minutos de live antes que ela caia. Eu não falei que para mim Eu não quero mais, eu não quero ir embora. Aí assim, o papo está fluindo tão fácil que eu acho que a gente merece pensar em fazer outra live em algum momento. Eu sei que existe uma agenda, existe todo o envolvimento, mas eu gostei tanto de estar com você nesse tempo, né, e que eu estou vendo aqui de comentário, eu acho que eu não sou o único nisso, eu acho que a gente pode pensar nisso. Mas respeitando também o horário que não é nosso. Na verdade, é um Instagram que obriga a gente a isso. Eu posso fechar com do jeito que você quiser. 4 livros que eu li recentemente que me fizeram muito bem, para deixar mais umas dicas? Claro, por favor. Eu estou anotando suas dicas. Eu acho que tem mais gente anotando também. Eu vou deixar Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens, que Excelente. foi um livro que eu li recentemente. Ele é absolutamente maravilhoso, a forma de escrever é maravilhoso. Vou deixar também... Peraí, vou tirar isso daqui que está me incomodando. Vou deixar também Aos 4 e aos 40, do Anzanello Carrascosa. É fabuloso, sobre um paralelo o tempo todo desses 2 momentos de vida. E vou deixar O Testamento, do Marcelo Brandão Matos, meu irmão, doutor em literatura africana, coordenador do ensino médio do Palavra Mágica, que é também escritor. Tem algo nesse livro que eu acho muito precioso, Fábio, porque são vários narradores. Em cada capítulo, nós temos um narrador diferente. Isso para nós... E tem toda uma ambientação, ele se passa numa cidade no Nordeste,
e se passa no período da ditadura civil-militar do Brasil. E tem uma situação de uma morte, e cada capítulo você tem um personagem falando sobre essa história. E eu acho muito importante que a gente comece a pensar nas diversas narrativas. Gente, esperando entrar um pouquinho de gente. Gente, na verdade, acabou o tempo, assim, dessa live. Eu tinha combinado com a Simone que a gente ia respeitar o tempo do Instagram. Ó, a Simone Matos está aqui de novo, assim. Vamos encerrar, assim. Eu só vou pedir a Simone poder se despedir, porque interrompeu. Eu quero que ela continue falando do livro. Simone, eu quero que você continue falando desse teu raciocínio, pelo menos. A gente tinha combinado antes, gente, que a gente ia respeitar o tempo do Instagram. Quando chegasse no tempo, a gente ia encerrar. Mas está ótimo isso aqui. Então, assim, pelo menos a gente poder se despedir de vocês, né, pelo carinho de vocês. Então, a gente volta mais um pouquinho só para poder concluir isso. Diga, Simone, conclua seu raciocínio, por favor. Deixar essa indicação desses 3 livros, que foi o que eu acabei deixando agora, né? Acho que vale como para esse período de pandemia. As pessoas podem estar buscando literatura de qualidade, um caminho de uma leitura que faça bem. Então é isso, assim, e tem esses 3 que eu separei, que eu gostaria de mostrar: Manzanello, o Walter Hugo Mãe, o Testamento do Marcelo e um último do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é o Antes do Depois, que é também absolutamente fabuloso. Eu me emocionei hoje folheando esse livro, porque eu encontrei um monte de marcações minhas e do meu pai, porque nós lemos juntos lá em Cabo Frio, numa época em que nós ficávamos lá, tinha uma casa, e à tarde, nossas tardes eram sempre de leitura. E eu queria mostrar, agora não vou nem comentar, só deixar os nomes também para ajudar alguém que esteja em busca de indicação, né? Alguns livros que foram lidos no Clube de Leitura do Palavra Mágica, para adultos, o Clube de Leitura para adultos. Então, tem esse 40 Dias, que é uma experiência com moradores de rua, é um romance, mas que fala de uma mulher em contato com moradores de rua. É maravilhoso. O Leitor, que se passa no período da Segunda Guerra e que tem o livro como um contato aí, né? A relação com a leitura muito presente nesse romance, nesse amor inusitado e belíssimo. Marcelo Rubens Paiva com Ainda Estou Aqui. Eu gosto demais. Ele vai falar do Alzheimer da mãe e também vai falar dessa grande mulher, advogada, forte, importante, e essa mulher que viveu o período da ditadura civil-militar também. Então tem uma ambientação nesse período da história do Brasil, mas o mais forte, na minha opinião, é toda essa relação do Marcelo com a mãe com Alzheimer. Acho que numa fase em que a gente está pensando sobre a questão das doenças e dos idosos, é muito bom, né? E vou fechar... 2. Desculpa, Fábio. Eu estou adorando conversar com você. Tem pessoas que têm me falado assim: Simone, eu queria ler alguma coisa para entender esse momento político. Tá uma confusão, não estou entendendo nada. Eu só recebo notícias. Então eu queria sugerir esse. Guerras Híbridas. Eu acho, das revoluções coloridas aos golpes. É um livro absolutamente fantástico. Ele não vai falar só do Brasil, mas ele vai falar de uma atualidade em que nós estamos aí vivendo guerras fora dos campos de batalha, nos novos campos de batalha. E ele é absolutamente sensacional. Inclusive, foi um livro que eu recebi como indicação de leitura da livraria Leonardo da Vinci, ali no centro do Rio de Janeiro.
que eu participo de um clube de leitura lá também, como leitora, e recebi esse livro, Guerras Híbridas. E o último... Não. Ai, meu Deus. Poesia Manuel de Barros. Essa caixa, gente, é tudo. Porque essa caixa é um livro de memória, assim, ó, Manuel de Barros, Histórias Inventadas. E aí a gente tem dentro o livro assim. Esse formato também é lindo, né? E Manuel de Barros é a delicadeza necessária para os dias de hoje, é remédio. É verdade. Indico doses homeopáticas de Manuel de Barros diariamente. E, para terminar, agora de verdade, gente, tô falando demais. Esse aqui, ó, Zumbi. Uhum. E na contracapa, eu acho que a gente vai fechar bem com essa contracapa, Fábio, porque olha que lindeza o que está escrito aqui. E Zumbi sentia que o quilombo ia renascer. Mesmo com a perseguição e a traição que derrubou as casas, sangrou tanta gente e que apertou mais uma vez os pulsos e tornozelos em correntes grossas pisando a lama, debaixo daquela tempestade que lavou os sonhos. Zumbi, em paz com o passado e consciente da vitamina de cada gesto por justiça no quilombo dos Palmares, sabia que renasceria muitas vezes mais. Como assim renascer, tio? Dorme, Candê. Tarde agora. Dorme que amanhã é novo dia e cada dia é um renascer. Pode até pensar num novo nome ou num sobrenome. Para renascer não precisa morrer, tio? E a nossa resposta é não, Candê. Não, minha gente, para renascer não precisa morrer. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Olha só, eu sei que tem muita gente chateada comigo aqui, porque pelo horário, assim. Mas eu queria te agradecer muito, Simone, pelo teu carinho, pela tua generosidade de compartilhar. Eu vou te pedir, se é que eu tenho direito de pedir alguma coisa, para você me mandar esses livros por WhatsApp, que eu vou colocar lá no meu Instagram essa sugestão sua, para as pessoas poderem olhar, né, claro. Depois. Te mando as fotos, com certeza. E vai ser ótimo isso. Eu vou ficar super feliz de compartilhar isso. E as pessoas estão pedindo outra, tá, Simone? Então depois, depois a gente volta a conversar sobre então, isso, agora, porque o assunto não chegou nem eu perto. vou te convidar. Agora eu te convido para estar comigo na página do Palavra Mágica, comigo e com o Marcelo. Olha que honra! Meu sócio, meu irmão, grande escritor do livro que eu mostrei hoje, uma pessoa maravilhosa, um parceiro de vida, gratidão a Deus por ter um irmão como ele. E nós vamos... E alguém admirável também intelectualmente. Então vai ser também uma honra para nós dois recebermos você lá. Vai ser um prazer. É só a gente marcar fora da pelinha, a gente marca. Combinado. Combinado. Tá marcado. Beijo grande. Boa noite. Obrigada pela confiança de abrir o espaço para minha voz. Gratidão. Obrigado pela sua amizade. Sempre. Boa noite. Obrigada também. Beijo. Boa noite, gente. Obrigado pelo carinho por estar aqui com a gente. Até logo.